Olá, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Nesse vídeo aqui o cenário é uma avenida bem movimentada e é assim que muitas vezes é a nossa vida, você se identifica, às vezes uma confusão, um movimento e nessas de estresse, de movimento, de demandas, de coisas para fazer, muitas vezes a gente acaba caindo com a nossa boca. Isso mesmo. A gente acaba se sabotando ou a gente acaba não vivenciando tudo que Deus tem para nós, quem sabe, porque a gente acaba falhando com a nossa boca, com a nossa língua. Vamos pensar um pouquinho sobre isso, vamos refletir um pouco sobre esse tema tão importante, que é algo que às vezes a gente acha assim, é bobagem, o que a gente fala, o que sai da nossa boca é bobagem. Isso não faz diferença nenhuma, mas sim causa um grande impacto na nossa vida. Quem sabe você está me escutando e você percebeu, os seus pais teve uma educação na sua vida, na sua infância, pais que não davam muita bola, né? O que falavam, quem sabe falavam palavras maldosas, ruins para você, pesadas para você, né? Ou quem sabe às vezes palavras não tão ofensivas assim, vamos dizer, né? Mas para uma criança teve um peso diferente. Ou quem sabe no seu ambiente de trabalho você escuta palavras ou alguém lhe fez um comentário e você se sentiu mal. Então a gente não pode dizer que esse assunto é um assunto banal, que é um assunto que não tem importância, porque para nós é muito importante quando a gente escuta algo ou se a gente já vivenciou uma situação de quem sabe até um abuso verbal. Isso mexeu com a gente, isso talvez desestabilizou o nosso emocional. Isso, quem sabe, produziu marcas profundas na nossa vida, né? Traumas que até hoje a gente precisa ir lidando. Quem sabe a gente nem se dá conta, né? Do tamanho efeito negativo que causou uma palavra na nossa vida. Quem sabe você está me escutando e você não tem esse costume aí de se autoconhecer, de pensar na sua vida. Quem sabe você está repetindo algum comportamento de um familiar seu ou de como você foi criado, de forma automática, sem pensar, está só repetindo um padrão. Então, é sim um tema muito importante para a gente pensar. Você que tem filho pequeno, de qualquer idade, né, adolescente, o que a gente fala para um filho é muito importante. É muito importante sim, até mesmo para definir o que essa criança vai ser, né, no futuro. Eu vou dar um exemplo. Digamos que o seu filho seja muito agitado. Digamos que ele tenha muita energia, né? Muita criatividade. A gente sabe que às vezes essas crianças que têm muita energia, muita criatividade, elas são as mais bagunceiras, às vezes elas não escutam muito os pais, né? São distraídos, não escutam, porque estão focando ali na sua bagunça. E você daqui a pouco se refere a seu filho e diz assim, ai, não tem jeito, o fulaninho não tem jeito, quem sabe você nem ofende ele, mas você diz assim, olha, não tem jeito, é teimoso, não me escuta, é teimoso. Já falei várias vezes, não me escuta. Você, com essa palavra, está definindo ali um padrão no seu filho, está definindo um estereótipo. Essa criança vai escutar isso, vai dizer, olha, eu sou teimoso, eu não escuto meus pais. E ele pronto, vai dizer, olha, eu sou assim mesmo, eu vou continuar sendo assim, eu vou ser assim, eu sou assim, é assim e pronto. É assim e ponto final. Mas olha a diferença se você disser assim, se você orar com seu filho e dizer assim, olha, Senhor, o meu filho tem muita energia, tem muita disposição, eu te dou graças pela saúde dele. Eu te peço que ele possa usar isso para coisas boas, para essa energia, para coisas boas, essa saúde, essa vitalidade,
essa criatividade para coisas boas, eu abençoo ele. Ou você disser para o seu filho, filho, eu te abençoo pelo teu jeito que tu é, por como Deus te criou, assim, cheio de disposição e de energia, que tu vai usar isso para coisas boas na tua vida. A começar agora, tu vai usar essa energia para estudar, para brincar bastante, para escutar o pai e a mãe quando o pai e a mãe te chamam. Então, olha como muda o foco. Se a gente pensar nas coisas de forma positiva e abençoar os nossos filhos ao invés de amaldiçoar, é uma palavra um tanto assim pesada, né? Isso, e a gente às vezes escuta nas histórias infantis, né? Amaldiçoar, em coisas lúdicas, em filmes, né? E em coisas que não são reais, mas é real sim. A gente tá na frente, na nossa vida, a gente tem o poder da bênção e da maldição pela nossa boca. Olha só que coisa extraordinária, que grande a responsabilidade que a gente tem. A gente tá responsável por promover bênção ou maldição na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. E olha só outro exemplo. Digamos que você tem um trabalho que você não goste muito e você vai para aquele trabalho já assim reclamando, falando mal, dizendo, ai, que saco, né? Que droga, que coisa chata esse trabalho, não aguento mais. Mas olha a diferença se a gente usar a nossa boca. A gente pode ter sentimentos, às vezes, anseios, né? Ou frustrações, mas a gente deve guardar isso no nosso coração e entregar ao Senhor. Mas a nossa boca, o que sai da nossa boca, é muito importante a gente filtrar. Olha só que diferença se a gente disser assim, olha, mentalizar, né? Olha, eu não sou muito desse trabalho, mas que coisa boa, eu tenho um trabalho, eu tenho saúde que eu posso trabalhar, eu vou pensar em outras possibilidades, eu vou me esforçar ao máximo aqui, porque eu vou pegar bastante experiência, daqui a pouco vai surgir outra oportunidade para mim, já muda tudo, até o nosso ânimo muda, né? A nossa esperança muda, porque a gente fica assim com mais gana de vencer, com mais gana de sair daquela situação, com mais vontade de conseguir outras coisas, de olhar outras oportunidades. Então, é muito importante a gente ter esse hábito. E esse cenário aqui de movimento, ele foi muito propício assim para esse tema, porque a gente às vezes no automático da vida, na correria da vida, a gente não entende o grau, a responsabilidade, o peso que tem as nossas palavras, né? A gente acaba não pensando nisso, não pensando o quão é importante, o quão parece uma coisa simples, como eu disse, mas é muito importante. Às vezes a gente tá dentro de um ônibus, né? E pensando, ai, mais um dia, essa rotina, que coisa, eu tô cansada, eu vou ter que caminhar um monte até chegar ao lugar que eu tenho que ir. E esse ônibus apertado, cheio de gente. E a gente fica na reclamação. E a gente não pensa assim, puxa, um dia minha vida vai mudar. Eu acredito nisso, acredito que um dia as minhas circunstâncias vão mudar, as coisas vão modificar. Eu creio nisso. E vá pensando. Eu sei que em tudo na nossa vida a gente tem que exercitar isso. Às vezes em algum sonho que a gente tem, né? Numa casa, uma casa nova, sair do aluguel. Se a gente ficar usando a nossa boca para maldizer, né? Para amaldiçoar as coisas que a gente já tem, a gente vai ficar naquela coisa infinita de reclamação, vai se desgostar da vida, vai afetar de forma negativa a nossa vida, os nossos filhos, né? Ou o nosso marido, a nossa esposa, o nosso companheiro. A gente começa sempre a criticar, reclamar. Isso vai minando as nossas energias. Acaba que a gente não vai ter energia para assim, né, respirar e
e batalhar por coisas melhores. E ir fazendo o máximo que a gente puder dentro daquela situação que a gente tem, né? De qualquer situação, qualquer cenário negativo que a gente veja, a gente pensa, não, isso vai mudar. Em nome de Jesus, isso vai mudar, essa realidade vai mudar. Eu vou arregaçar minhas mangas e vou fazer o máximo que eu posso dentro dessa situação que eu tenho. E vai mudar, vou pedir para o Senhor estratégia, sabedoria, visão, criatividade para ver o que pode, né? O que eu posso fazer de diferente dentro dessa situação. E é importante a gente buscar uma mentalidade dessa forma, porque senão a nossa tendência natural é ficar sempre reclamando, sempre amaldiçoando as coisas que a gente tem, né? Que muitas vezes são bênçãos. Às vezes a gente amaldiçoa um trabalho e é bênção, mesmo que a gente não goste ali de estar naquele lugar, mas é um momento. A gente pode pensar naquilo ali como um momento, como um período da nossa vida. A gente amaldiçoa um filho muitas vezes com as palavras, né? Acaba determinando um futuro para ele que não é um futuro que Deus gostaria. Só pelo poder das nossas palavras. Nós, como pais, nós temos muita autoridade pela vida dos nossos filhos. Autoridade espiritual, eu digo, né? Nós podemos promover a bênção ou a maldição na vida deles. E olha só que interessante um trecho na palavra do Senhor que fala justamente isso. Em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, fala assim, ó. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Olha só, bem tudo isso que a gente estava pensando, né? A nossa língua, a nossa fala, a nossa boca, as palavras que saem da nossa boca, ela tem o poder sobre a vida e sobre a morte. A gente pode promover vida na nossa existência, na vida das pessoas que nos cercam, nos ambientes que a gente convive, que a gente está, ou a gente pode promover morte. E os que gostam de usar, os que gostam de falar, eles comerão do seu fruto. A gente colhe as consequências do que a gente decide falar, das nossas palavras. Por isso que é importante a gente usar a boca, né, as palavras com sabedoria, a gente refletir. Às vezes tem pessoas, eu até hoje às vezes tenho que vigiar isso na minha vida, né? Eu não sou de falar muito, mas eu às vezes não penso muito nas coisas que eu falo. Já fui pior. Hoje em dia eu tenho consciência que eu tenho que vigiar isso. Porque a gente vai falando assim, ó, freestyle, né? Vai falando tudo que vem na cabeça. Às vezes a gente ofende as pessoas. A gente fala coisas às vezes inadequadas. Ou às vezes a gente expõe coisas nossas de forma desnecessária, né? A gente expõe a nossa vida, a nossa família, que não precisava, né, expor. Então a gente precisa ter muita sabedoria no falar, medir as nossas palavras, ver os ambientes que a gente está. Às vezes, nem todas as palavras, as coisas que a gente for dizer, vai ser adequado naquele ambiente que a gente está, né? Às vezes, por mais que sejam coisas boas, por exemplo, uma experiência com Deus, alguma coisa assim, você está num ambiente que as pessoas não têm a mesma fé que você, a gente tem que ter sabedoria, porque senão aquilo ali tem como falar as coisas, tem como a gente testemunhar, né, de forma sábia, porque senão são palavras ao vento. Não adianta a gente falar por falar, só naquela ânsia de estar falando, de estar se comunicando, ou de estar expressando o que pensa, ou de estar falando uma experiência, compartilhando. A gente precisa ter o hábito, e aqui eu digo hábito porque é algo que a gente decide fazer. Continuamente a gente buscar de Deus a sabedoria, orar sobre isso, pedir, Senhor, me ajuda a ter sabedoria com as minhas palavras. Se eu estou errando nisso, se eu estou promovendo maldição na minha vida, na vida de um filho, no meu trabalho, né? Maldição na igreja, muitas vezes as pessoas dentro da igreja, naquela intenção ali, né? Eu vou orar
Vamos orar pela pessoa ali que está passando uma dificuldade. Abre algo íntimo de alguém, né? Para uma pessoa que não tem uma maturidade, quem sabe, para ouvir. Ou para uma pessoa que não tem uma sabedoria, né? Para um conselho, quem sabe. Ou que também não tem aquele coração de levar para o Senhor, de orar. Então a gente precisa buscar de Deus em oração sabedoria com as nossas palavras. A gente precisa muito isso. Nos todos os ambientes que a gente está, na nossa vida, na nossa família, na igreja, como eu estava dizendo, às vezes a gente tem aquele hábito na igreja ali de vez em quando sair para fazer um lanche com os amigos da igreja, ou fazer, né, reunir, trazer as crianças para brincar junto. E às vezes tem atividades dentro da igreja, digamos assim, marcaram ali uma reunião ali dentro da igreja. E as pessoas que estão ali se reunindo, daqui a pouco ficam assim, eu não queria ir, tanto tempo, eu não queria ir, ficam assim murmurando, reclamando. Isso vai desestimulando as outras pessoas também, né? Ou vai daqui a pouco abrindo uma brecha para falar mal de quem está na liderança, de quem promoveu essa reunião. Dizer, poxa, por que a pessoa marcou tanto tempo de reunião? Porque nesse dia, sabe? A gente vai abrindo brechas com a nossa boca. Às vezes a gente acha assim, não falei nada demais, eu só tô aqui expressando que eu não tô muito feliz, que é muito tempo de reunião. Mas a gente vai abrindo brecha para as pessoas, vai promovendo essas reclamações, abrindo brecha para falar mais, né? Para ir se estendendo essas reclamações. Então a gente precisa ter muito cuidado em todos os ambientes. E na igreja não é diferente, porque a gente precisa ter um convívio saudável entre irmãos, né? Não se reunir para ficar falando ali, mesmo que pense assim, não é uma fofoca. Eu tô falando porque eu tô pedindo oração por essa pessoa. Mas a gente tem que cuidar muito, zelar muito. Se é para falar, então vamos orar juntos. E às vezes não precisa expor, a gente só fala assim, vamos orar pela vida do fulano? Ela tá passando por uma luta, vamos orar? E pronto, ora. Não precisa estar dando detalhes, expondo a vida das pessoas. A gente tem que ter muito cuidado na comunhão, na convivência com a igreja, para a gente ter uma convivência saudável em todos os ambientes que a gente tiver. Então, que fique essa palavra para nós, essa reflexão, que a gente possa cuidar, zelar pelas nossas palavras. E se a gente tem a dificuldade de controlar a nossa boca, que a gente possa ir aos pés do Senhor. Aliás, sempre a gente precisa ir, né, em relação a isso, porque eu acho que diz na palavra um trecho que diz assim, olha, que é um pequeno órgão, mas é difícil de controlar, é a nossa língua. Então eu acredito que todos nós necessitamos de sabedoria nessa área, todos nós precisamos ir aos pés do Senhor, buscando sabedoria e discernimento nessa área. Se você gostou desse conteúdo, dá o teu like. Se você não é inscrito, te inscreve aqui no canal, te convido a caminhar aqui conosco, para a gente refletir sobre a nossa vida com base bíblica. E passa aí para quem você lembra aí, quem é linguarudo, bocudo, que gosta de uma fofoca. Faz essa pessoa refletir também sobre isso. Abraço e até o próximo vídeo.